Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Faz um ano que a reforma trabalhista está em vigor. Nesse período foram criadas pouco menos de 300 mil novas vagas de emprego. As ações trabalhistas caíram 36%. Os acordos coletivos também diminuíram 28%. E cresceu a informalidade. O próximo governo promete aprofundar as mudanças na legislação. Qual o balanço que se pode tirar desse período? O Câmara Debate da Rádio TV Câmara está fazendo essa pergunta para os deputados Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Trabalho, e Bongás, do PT, também do Rio Grande do Sul. Deputados, quando a gente discutiu aqui a reforma trabalhista, a ideia principal era que se criariam 2 milhões de empregos em um ano. A gente está passando por um período de grande desemprego no país. Por que não deu certo? Deputado Ronaldo Nogueira, o senhor que ocupou a cadeira aí do Ministério do Trabalho, ocupa a Comissão do Trabalho, por que não deu certo? Por que a gente criou aí apenas 300 mil vagas? Quero cumprimentar o deputado Bongás, cumprimentar o programa. Primeiro, os dados sinalizados pelo programa não estão corretos, porque o número de empregos formais criados até setembro de 2018 foram mais de 700 mil novos contratos de trabalho. A geração de empregos, ela depende de um conjunto de fatores, entre eles o crescimento econômico, segurança jurídica na legislação. E você veja que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos uma grave crise política, que é um fator que também desestimula os investimentos no país. A legislação trabalhista, ela foi concebida na década de 20 e foi consolidada na década de 40. Nós estamos no século 21, passou-se 75 anos de imobilismo e nós precisaríamos atualizar a legislação, e a modernização trabalhista, ela foi concebida sobre 3 eixos: proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Nós comemoramos os resultados efetivos da modernização trabalhista no que diz respeito à geração de empregos. A situação poderia ser bem pior. Você veja que o Brasil, desde dezembro de 2014, o Brasil vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Quando eu assumi o Ministério do Trabalho, em maio de 2016, nós tínhamos em torno de 45 milhões de trabalhadores na informalidade. Nós tínhamos 27 milhões de trabalhadores que estavam desesperadamente buscando uma oportunidade de emprego e os investimentos estavam fugindo do Brasil. Somente em 2015 e 2016, mais de 3 milhões de trabalhadores perderam seus postos de trabalho. Graças à modernização trabalhista, que foi construída através de muito diálogo, a segurança jurídica, a esperança voltou e novos contratos de trabalho começaram a acontecer. Desde abril de 2017, o Brasil começou a criar uma média de 30 mil postos de trabalho positivos por mês. Desde janeiro de 2018, esses números foram maiores. Havia uma expectativa de que, se confirmasse o crescimento do PIB na média de 2,8 em 2018, seguramente nós seríamos em torno de 2 milhões de empregos realmente em 2018. Mas nós deveremos chegar em dezembro aí com a média de 900, 1 milhão de novos postos de trabalho criados em 2018. Eu estou citando dados do IBGE. Eu não sei, o senhor está que fala em novas vagas, né? Os dados do IBGE é uma estimativa. O que vale são os dados do CAGED. Os dados do CAGED são dados aritméticos. É o número, porque as empresas até o 5º dia útil do mês, eles têm que informar o CAGED do número de demissões e o número de novas contratações. Pelos dados do CAGED, até setembro de 2018, foram mais de 700 mil novas vagas de empregos criadas. Deputado Bongás, como é que o senhor vê essa situação do desemprego, que a gente passou de 12,2% para 11,9%, teve uma diminuição aí do desemprego no país? Eu também quero te saudar, agradecer a oportunidade do debate, né, saudar também o colega
deputado Ronaldo Nogueira. Eram 3 pontos. Nós votamos contra a reforma trabalhista porque nós não concordávamos na época, porque os 3 elementos que foram apresentados era exatamente que se cresceria a economia se houvesse a modernização e a reforma. Segundo lugar, que haveria um crescimento do emprego. E terceiro, que haveria uma estabilidade maior nas relações contratuais de trabalho. Nós avaliamos que as 3 deixaram a desejar, a economia não cresceu, o emprego todo anunciado não foi gerado, né? Ficou muito aquém do emprego gerado e a instabilidade ela é muito grande. Quando tem menos processos na justiça, é porque o trabalhador hoje não tem coragem mais de reivindicar o direito dele. Sabe por quê? Porque se ele perder, ele vai ter que pagar o advogado do patrão. É isso que foi votado na reforma trabalhista. Então, na verdade, isso nos preocupa muito. E tem 3 períodos, eu acho que esse foi o grande tema também dos nossos debates, e nós tínhamos sempre defendido isso, que desde aquele amparo, o que tem que ter? Numa relação de capital de trabalho, o que é uma lei trabalhista? Ela vai defender o mais fraco. E numa relação do empregado com o patrão, obviamente que o mais fraco tem que ter uma legislação. E ao nós retirarmos as legislações, permite que hoje haja uma pressão maior do patrão sobre o empregado, e talvez tal ponto que nas pejotizações que aconteceram, que você é demitido e você é contratado por um CNPJ, por uma empresa, você tem uma redução de salário do trabalhador. E pior, nós temos hoje um elemento de enfraquecimento dos sindicatos. Por quê? Na verdade, nós não temos mais a contribuição ao sindicato, e aí o sindicato não acompanha também mais a rescisão contratual do trabalhador quando ele faz a sua rescisão contratual, quando é demitido, e isso também fere de morte muitos trabalhadores que têm os seus cálculos. Eu tenho relatos de vários dirigentes sindicais que a pessoa vai na empresa, faz a sua rescisão, depois ele vai no sindicato. Ele se sentiu lesado, ele queria que o sindicato olhasse, mas ele foi direto, assinou, aí ele vai no sindicato, ele, pô, não fez o cálculo direito aqui, não fez o cálculo direito lá, foi lesado. Aí ele entra na justiça, e nós já temos casos aí, as pessoas entram na justiça e vão ser depois ainda obrigadas a pagar o advogado do patrão. Então, na verdade, a reforma ela não foi positiva, ela foi ruim para a economia, ela gerou mais instabilidades, sem falar do tema daqueles que estão no desalento. Hoje nós temos os números fixos entre 12 milhões e 900 a 13 milhões e 100, que fica oscilando entre esses números dos desempregados que se apresentam no CAGED, ou que os dados que o CAGED tem são exatamente os das pessoas que se apresentam para trabalhar, para pedir emprego, no Cine, por exemplo, ou os que são demitidos. Então, tem os números, os que se apresentam. Mas nós temos mais de 5 milhões que sequer buscam emprego, que estão noutra faixa de desalento, que é outro tema também, acho que é importante ser debatido. Deputado Ronaldo, deputado Bongás considera um dado negativo, mas existia uma queixa, tanto de patrões quanto de empregados, de um alto índice de demandas judiciais em torno da questão da demissão dos direitos trabalhistas, né? E houve essa queda. O senhor acredita que essa queda, qual o motivo que o senhor acredita dessa queda de demanda? O senhor acha que é porque a reforma trouxe mais garantias, ou o senhor acredita, como o deputado Bongás, que tornou mais difícil o acesso à justiça? Não. Primeiro, eu reafirmo que não houve violação de direitos. Os direitos do trabalhador estão assegurados no artigo 7º da Constituição. A modernização trabalhista, ela trouxe segurança jurídica quando dá força de lei para os acordos coletivos de trabalho, sinalizando em que circunstância o acordo coletivo de trabalho pode deliberar ou não. Os acordos coletivos de trabalho, eles não podem deliberar a respeito daqueles 34 direitos que estão assegurados lá no artigo 7º da Constituição. Também os acordos coletivos de trabalho não poderão deliberar sobre qualquer circunstância que trate da saúde e segurança do trabalhador. O que os acordos coletivos de trabalho poderão estar lá no artigo 611-A e 611-B. A circunstância que o acordo coletivo de trabalho pode deliberar, no sentido de que o trabalhador escolha a forma mais vantajosa de usufruir dos seus direitos. Uma lei, ela não pode ser um agente de incentivo à má-fé. Quando a lei
diz que aquele cidadão ele possa usar de má fé ao recorrer à justiça, nós procuramos estabelecer uma legislação que prestigie a verdade. Prestigie a verdade. Nós ampliamos, inclusive, a multa para os casos de informalidade. Quando eu assumi o Ministério do Trabalho, lá em maio de 2016, nós tínhamos 45 milhões de trabalhadores na informalidade. Nós tínhamos 60 milhões de brasileiros sem uma atividade econômica. Esse era o Brasil real. Tínhamos 27 milhões de trabalhadores desesperados buscando uma oportunidade para trabalhar. E você veja que o Brasil ele é um país que tem capacidade de produção de riquezas, desenvolvimento econômico, geração de empregos. O Brasil já viveu esse momento. O próprio presidente Lula encaminhou a PEC 469, que é uma PEC que trata da reorganização sindical no Brasil, que constituiu um grupo de trabalho para modernizar a legislação trabalhista. É fato. Todos os presidentes que se passaram tiveram boas intenções no que diz respeito de oferecer para a sociedade brasileira uma legislação trabalhista que preservasse direitos, trouxesse segurança jurídica e promovesse a geração de empregos. Óbvio que se nós não atingimos aí os 2 milhões de empregos desejados, o qual nós desejávamos, é por outros fatores, não por causa da legislação trabalhista. Um dos fatores que impediu o crescimento econômico, a instabilidade política do Brasil. Nós tivemos os últimos 3 anos, anos de instabilidade política. E você veja que os investidores externos jamais vão investir numa nação, num ambiente onde há toda essa instabilidade. Além do desestímulo aos empreendedores no que diz respeito à geração de empregos. Nós temos hoje 4 agentes que são importantíssimos para o desenvolvimento econômico de um país. Nós temos o trabalhador capitalista, aquele que detém os ativos do capital. Nós temos o trabalhador empreendedor, aquele que gera empregos, aquele que sonha com o negócio. Dos 38 milhões e 600 mil empregos formalizados no Brasil, são micro e pequena empresa. É o microempresário que gera emprego, é o microempresário que paga aluguel, o filho dele estuda em escola pública e esse microempresário lá, ele gera 5, 6 empregos. E o que me dói é que muitas vezes esse microempresário que enfrenta uma carga tributária injusta, enfrenta instabilidade, enfrenta insegurança jurídica, muitas vezes ele é tratado como alguém que não tem a boa fé. Então, é de fundamental importância que nós possamos entender trabalhador capitalista, trabalhador empreendedor e trabalhador técnico, aquele que detém os ativos da força do trabalho. A expertise técnica, através da sua habilidade, faz as coisas se transformarem e as coisas acontecerem. E tem o governo que entra com a arrecadação. Não tem como um trabalhar pelo insucesso do outro. Os 4 precisam estar trabalhando pelo sucesso um do outro para que todos ganhem. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta com a resposta do deputado Bongás. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre a reforma trabalhista com os deputados gaúchos Bongás, do PT, e Ronaldo Nogueira, do PTB. Deputado Bongás, o senhor falou do enfraquecimento dos sindicatos. A reforma trabalhista acabou com a contribuição obrigatória para os sindicatos e com isso realmente eles sofreram economicamente. Mas, na verdade, essa contribuição era muito questionada até mesmo pelas centrais sindicais, né? Que essa contribuição deveria ser voluntária. O senhor acha, no fim, que isso foi ruim para os sindicatos? Não, é que toda contribuição, o ideal é a auto-organização dos próprios sindicatos. Mas nós tivemos um sistema que criou a contribuição nos dissídios, nos acordos, a contribuição sindical, e o corte abrupto exatamente fez a quebra total, praticamente, do enfraquecimento dos sindicatos. Porque esse era o desejo, na verdade, dessa proposta. Quando o deputado Ronaldo Nogueira faz referência que o Lula havia feito uma proposta, era exatamente para tentar chegar a um acordo. Qual é o acordo? Entre governo, tripartite, governo, patrões, empregados. Por isso que não foi votado antes. Por que não foi votado? Porque não tinha se chegado num acordo. Porque aqui precisa exatamente ter uma regulação que garanta um direito para o trabalhador, como era desde a CLT, ou depois a Constituição de 88, ou as medidas de cidadania que elegemos no governo do Lula e da Dilma. O que aconteceu agora é que teve, depois que deu o golpe,
né, depois que o Temer entrou, uma forçação com o acordo, todo mundo sabe isso. Não vou eu dizer aqui, houve uma pressão forte empresarial, quem pagou o pato, nós dizíamos à época muito claramente, uma pressão empresarial, eu vivi isso nos corredores aqui dentro, fortíssima, só do lado patronal, nenhum sindicato, nenhuma central sindical estavam aqui votando contra, eram os patrões aqui forçando as votações, junto com o governo. Obviamente que interessava, porque as sindicatos patronais, eu inclusive tenho um projeto de decreto legislativo para derrubar um decreto do Temer que faz com que o Senar, o sistema Senar, use dinheiro público para pagar a administração da CNA e da Farsul. Ou seja, o Senar financia... Diz o que são essas siglas, essas deputado, siglas que a gente não são sabe. siglas que financiam os sindicatos patronais. Então, os sindicatos patronais se viabilizam pelo sistema S. E os sindicatos de trabalhadores não têm, estão super enfraquecidos. Então, isso nós discordamos totalmente e acho que deveria ter essa contribuição abrupta. Inclusive, uma das emendas era que a redução fosse gradativa, não abrupta, e nós perdemos. Mas eu quero voltar a um outro ponto fundamental aqui. O governo prometeu muitos empregos. Vou pegar o trabalho intermitente, que era um assunto muito novo, trabalho intermitente, temporário, né, que teria a sua contratação. O que o governo dizia? Que daria 55 mil vagas por mês, dos 2 milhões apregoados. Né? E o governo, na época, usou muito dinheiro também para pagar propaganda, enfim, né? Que acabou não se concretizando, nós dizíamos isso, que não concretizaria. Iam ser 55 mil por mês, são dados aqui do CAGED. Passados, agora, o período, em 2017 a 2018, foram criadas no ano 47 mil. Mas foram tirados, se perdeu postos, 11,2 mil. Então teve, no ano, trabalho intermitente, anotem aqui, era para ser 55 mil mês, agora passou a ser 35 mil ano. Quem atingiu isso? Fundamentalmente o jovem ou pouca escolaridade. Então, o que está acontecendo? Todas aquelas promessas que foram feitas, elas não estão se efetivando. Então, nós temos sim uma redução, e nós estamos dizendo sim, são redução de direitos das pessoas. A pessoa não vai ter mais a condição de ter o seu sindicato num dissídio. Isso é um outro tema fortíssimo, porque hoje um dissídio, muitos sindicatos agora nesse período de dissídios, não fecharam os dissídios. E o que tu tinhas no teu ano anterior, negociado um ano atrás, valia até que tu tivesse uma nova renegociação salarial do dissídio feita. A partir de agora, encerrou o ano, morre tudo que foi acordado no ano passado e tu tem que renegociar tudo de novo. Eu vi situações difíceis de vários sindicatos exatamente por causa disso. E essa é uma regra que dificulta lá qualquer reajuste, um percentual de reajuste, né, no salário ou de um outro abono ou de qualquer outro tema, prejudica o trabalhador. Isso é retirada de direito. Então, eu não posso concordar que não tenha sido esta reforma a retirada de direito. Deputado Ronaldo, eu não posso deixar de perguntar para o senhor, que com a experiência que o senhor tem na área, como é que o senhor vê a proposta de desmembrar o Ministério do Trabalho, acabar com o Ministério tal como a gente entende e distribuir as suas áreas de atuação, já que o Ministério tem diversas áreas, como o senhor citou, diversas áreas que respondem pela fiscalização do universo do trabalho, responsável pelo FGTS, fiscalização de trabalho escravo, quer dizer, é um universo, é um ministério cheio de funções. Como é que o senhor vê essa divisão? Como é que o senhor acha que isso pode funcionar? Eu vou só contribuir com a fala do deputado Bongás no que diz respeito à organização sindical no Brasil. Realmente a retirada sumária da contribuição sindical trouxe prejuízo para a organização sindical. Nós estamos apresentando um projeto de lei que regulamenta a contribuição assistencial. A contribuição sindical ela deixou de ser obrigatória, ela é facultativa, assim como é nos demais países do mundo. A nossa proposta que nós defendíamos na época seria escalonado a extinção, a alteração de uma por outra em 3 anos, nos próximos 3 anos. Mas tudo bem, o que nós estamos apresentando? Uma proposta que vai regulamentar. Se nós queremos dar força de lei para os acordos coletivos do trabalho, nós precisamos ter um meio para que os sindicatos possam ter um meio de subsistência. Como os acordos coletivos de trabalho, ele é estendido seus benefícios a toda uma categoria,
é justo que essa categoria, querendo, ela possa, através daquilo que é deliberado em assembleia com o devido direito à oposição, possa deliberar uma taxa de contribuição para que os nossos sindicatos possam ter. O sindicato é importantíssimo porque ele é uma ferramenta de contrapeso nessa relação entre empregador e trabalhador. Eu sou defensor de uma organização sindical forte, com base no princípio da unicidade e estendida os seus benefícios a toda a sua categoria. Nesse aspecto, eu concordo com o deputado Bongás. No que diz respeito ao Ministério do Trabalho, veja bem, nós precisamos transformar em políticas de Estados todas aquelas medidas de ação que são protetivas ao trabalhador e são medidas importantíssimas para a preservação do emprego. Vou citar um exemplo aqui. O número de ações fiscais, as medidas que ocorriam de combate ao trabalho escravo, até 2016, o número era numa média de 1,2 a 1,4. 2017 foi de 2,2 a 2,4 o número de ações fiscais. Contudo, que em 2017 nós tivemos ali um corte no orçamento ali na faixa de 40%, que foi linear em toda a estrutura. Eu, como ministro, aloquei recursos do próprio gabinete do ministro para as ações de combate ao trabalho escravo. Nos últimos 5 anos, os melhores números de ações fiscais como resultado de combate ao trabalho escravo foi justamente no ano de 2017. Então você veja que, principalmente, o serviço de inspeção do trabalho, onde nós temos aí em torno de 2.300 auditores que bravamente trabalham defendendo a saúde, a segurança, atuando contra a jornada exaustiva, contra a situação degradante, contra qualquer situação análoga a escravo, combatendo a informalidade, que esses auditores nós procuramos ter ações muito fortes no sentido de dar ao auditor a verdadeira prerrogativa e autonomia para que ele possa atuar. O nome é relativo, Ministério do Trabalho. O que importa é serem potencializadas e fortalecidas as ações de combate ao trabalho indigno, ações de promoção para a geração de empregos, de qualificação e capacitação do trabalhador. Essas políticas têm que serem políticas permanentes e políticas de Estado. Deputado Bongás. Eu diria assim, que a extinção do Ministério, para mim, é a pá de cal para dar continuidade ao que o Temer fez. Nós enfraquecemos as relações já por causa da legislação trabalhista, votada aqui, e agora o governo novo, que é a sequência, vai ser um governo Temer piorado, o consórcio Temer-Bolsonaro, porque todos eles votaram, o Bolsonaro votou nessa reforma, né? E agora está extinguindo, para exatamente não ter mais onde reclamar. Eu não vou ter onde reclamar. Eu já enfraqueci o sindicato, a economia não reagiu, se o povo tem um salário que não está reajustado acima da inflação, que disso nós também poderíamos falar, que isso é uma outra consequência da economia e da política atual dos governos, depois do golpe, as pessoas não têm dinheiro, se não tem dinheiro não vão na loja comprar, a loja não vende, a indústria não produz, não gera emprego. E desempregado vai ter cada vez mais enfraquecimento, né? Menos proteção social, mais empobrecimento, menos compra. Então, isso não tem solução. Então, agora, o Bolsonaro apenas faz o seguinte, dá sequência ao que o Temer vinha fazendo. Já enfraqueceu muito e agora a pá de cal. Acaba com o Ministério. Isso é um crime feito, eu falo isso com força, extinguir o Ministério. Essa ideia seria dividir as funções. Mas ele joga as funções, gente. O governo passado já tirou, era o ministro do Trabalho e da Previdência. O Temer já tirou do deputado Ronaldo Nogueira, que era ministro à época, e nós falávamos isso sobre a época, a Previdência. Sabe onde é que o Temer jogou a Previdência? Na Fazenda. Na Fazenda, a Fazenda, ela controla para não ter exatamente gastos. E o que acontece? O Ministério da Previdência, então por isso que eles querem fazer reforma da Previdência, mas não vão atrás dos grandes desvios e de outros temas ou de privilégios. Então eles tiram direitos. Sabe o que fizeram agora? Agora ele vai piorar. Além de ter incorporado o Ministério da Previdência, vai ficar também temas do mundo do trabalho ou da indústria e do comércio, que é geradora de emprego. Olha a gravidade. Atenção, empresários do país, se mexam, porque o Ministério da Indústria e Comércio,
que é a que vai potencializar recursos e que precisa de dinheiro para gerar emprego e desenvolvimento no país, vai estar o Ministério da Fazenda, que vai querer cortar, cortar, cortar. Então, na verdade, retirar o Ministério do Trabalho é a consequência do enfraquecimento que já vinha. É muito grave. E pior ainda, no mundo do trabalho, você tem uma carteira de trabalho azul, que é a que dá a tua estabilidade para tu ter previdência, arrecadação, contribuição. Agora vai ter uma carteira de trabalho verde e amarela, que é aquela que você vai receber, onde você acorda com o patrão as tuas condições de trabalho. Bom, se lá dentro estiver que não vai ter o recolhimento da Previdência, que não vai ter o 13º, que não vai ter isso, aquilo, é essa carteira que vai ser. Ninguém sabe ao certo o que é, mas o que virá? Terá estabilidade? Então é muito grave e eu diria que a confirmação, digamos assim, do enfraquecimento que nós já víamos tendo, ele é a pá de cal, agora acabar com o Ministério do Trabalho. E fico feliz e eu quero votar no projeto que o deputado Ronaldo apresentou. É o reconhecimento. Foi ministro, ele reconhece, né, e isso é importante, que os sindicatos estavam enfraquecidos. Eu quero que os sindicatos sejam fortes, então nós temos que apresentar, mas eu quero acrescentar a esse seu projeto, que eu acho que é importante, que tenha um financiamento, que tenha essa relação direta onde precisamos manter as entidades fortes. Uma sociedade sem entidades fortes, né, não é possível a gente ter democracia no país. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.